Estamos recebendo aqui na Fundação Lauro Campos, para o programa Debates FLC, professor da Universidade de São Paulo, do Departamento de Sociologia, Rui Braga. Rui, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Juliano, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Você é um pesquisador do mundo do trabalho e nós vivemos muitas transformações na América Latina com o avanço do neoliberalismo nas últimas 2 décadas. Quais foram os impactos do neoliberalismo no mundo do trabalho? A relação entre neoliberalismo, precarização do trabalho e lutas sociais é uma relação que, a despeito de ter ritmos diferentes, ela está se espalhando pelo mundo todo. E o fluxo principal, eu diria, das transformações diz respeito, basicamente, ao desmanche da proteção trabalhista em escala global, em escala internacional, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, o recuo ou o ataque através do mercado, através do processo de mercantilização, de tudo aquilo que diz respeito à regulação propriamente do mundo do trabalho. E, evidentemente, nós temos também uma tendência em curso que é muito importante, que diz respeito a uma transformação de base tecnológica do mundo do trabalho, normalmente aí, ou fundamentalmente associada à informatização dos locais de trabalho, o que acaba fazendo com que haja uma espécie de tendência à compressão daquelas que são as hierarquias intermediárias do trabalho, ou seja, aquelas posições intermediárias onde normalmente você distribuía um número bastante grande de trabalhadores dentro das empresas ou mesmo dentro do Estado. Essas hierarquias elas tendem a ficar bastante achatadas numa espécie de organização que concentra muita gente na base e pouca gente no topo. E isso naturalmente tem impactos tanto do ponto de vista salariais, quanto impactos do ponto de vista de carreira, ou seja, de ascensão, né? Então, essa transformação, ela é uma transformação que acompanha tanto a informatização, quanto a subcontratação, a terceirização, modificações na própria logística da produção, modificações que têm a ver, digamos assim, com tendências mais de fundo da própria estrutura social, de você deslocar o emprego, o eixo do emprego da indústria para o setor de serviços e no setor de serviços, o setor de serviços financeiros, bancários, enfim, como a grande locomotiva desse processo. No caso do Brasil especificamente, Rui, nós tivemos 8 anos de governos tucanos, mais 13 anos de governos do PT e durante todo esse período se reforçou a ideia por parte das elites econômicas do país de que nós tínhamos uma legislação trabalhista obsoleta, atrasada. Você acha que essa legislação trabalhista ainda dá conta, digamos, de regular as relações de trabalho com todas as transformações que você descreveu para a gente aqui? O grande problema da CLT para os setores empresariais é que a CLT, ela criou, a proteção trabalhista, na verdade, ela cria um espaço de cidadania salarial legítimo, porque reconhecido pelo Estado. A primeira carteira de identidade das classes subalternas brasileiras é exatamente a carteira de trabalho. Ou seja, a carteira de trabalho é que garante a cidadania para aqueles que até então não eram cidadãos, porque o Estado era um Estado, até o regime, até o Estado Novo, era um Estado fundamentalmente refratário a qualquer tipo de participação popular, ou seja, era um Estado oligárquico. A primeira manifestação da identidade nacional para as classes trabalhadoras é a carteira de trabalho. Para que você possa ter uma ideia, quer dizer, a imensa e esmagadora maioria da população desse país vai tirar uma foto 3x4, a primeira foto da vida dessas pessoas é exatamente a foto que vai na carteira de trabalho. Isso aí é o que garante a identidade. E é uma identidade individual, evidente que sim, porque é um trabalhador específico, mas é uma identidade coletiva, ou seja, é o trabalhador nacional. Isso daí a burguesia brasileira jamais aceitou. Como é que você acha que vai impactar a aprovação da terceirização nesse processo, digamos, de ofensiva do capital sobre o trabalho, dessa agenda de retomada da acumulação capitalista no Brasil, Rui? Eu diria 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, se nós considerarmos o perfil da classe trabalhadora que já é terceirizada. 2, se nós considerarmos as características, né, do mercado de trabalho brasileiro no tocante à absorção dessa massa de trabalhadores nos últimos 13, 14 anos, que tem, vamos dizer assim, características de trabalho subalterno, né? Então, por exemplo, em 2015, 97,5% do emprego criado no Brasil pagava 1,5 salário mínimo, composto majoritariamente pelo trabalho feminino,
pelo trabalho de negros, pelo trabalho, vamos dizer assim, de jovens principalmente. Você tem aí uma espécie de máquina de produção de empregos, muitos empregos. Uma parte substantiva deles, a imensa esmagadora maioria desses empregos formais, no entanto, pagando muito mal, em condições cada vez mais precárias, né? Já visto, por exemplo, o próprio crescimento da terceirização nesse período. A terceirização pula de 2,7 milhões para 12 milhões em 2014, 2015, né? Ou seja, ela dá saltos realmente muito acentuados. Isso corresponde a quanto do mercado formal, você tem ideia? Uma conta mais ou menos simples é dizer o seguinte, olha, o mercado formal de trabalho no Brasil, ele geralmente gravita entre 45 e 50 milhões de trabalhadores, o que, se você levar em conta alguma coisa em torno de 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados, isso significa que, grosso modo, 25% do trabalho no mercado formal é trabalho terceirizado, submetido a condições muito piores de remuneração, quer dizer, 23,5% a menos de salário, jornadas de trabalho mais longas, em geral 4 horas a mais por semana, submetido a taxas de rotatividade que são o dobro do trabalho diretamente contratado, submetido a condições, vamos dizer assim, de acidente de trabalho que são muito mais acentuadas do que entre, 3 vezes mais acentuadas do que entre os trabalhadores diretamente contratados. E tem um dado que é importante, é que, vamos dizer assim, 90% das grandes operações do Ministério Público do Trabalho, de libertação de trabalhadores em condições análogas à escravidão, eram de empresas terceirizadas. Eu, por exemplo, na minha pesquisa do telemarketing, eu entrevistei vários trabalhadores no telemarketing que diziam, olha, eu estou há 3, 4 anos sem saber o que são férias. Eu falava, como é que você fica 3, 4 anos sem tirar férias se você trabalha numa empresa com carteira de trabalho assinada, né? Ela dizia não, que os meus contratos são sempre muito curtos, então quando eu estou chegando perto de tirar férias, o contrato acaba, eu sou demitida e quando eu sou readmitida eu começo do zero, quer dizer, a mesma coisa com o 13º. Não é que o trabalho terceirizado ele não tem acesso aos direitos, é que o trabalho terceirizado ele faz com que o trabalhador ele se distancie dos direitos, ou seja, é o tipo de trabalho que é o trabalho, vamos dizer assim, mais degradado, mais explorado e mais dominado do mercado de trabalho. Se você levar em conta tanto o perfil do trabalho que é terceirizado, quanto o perfil daquela massa de trabalhadores que entrou diretamente contratado, não estou dizendo trabalho terceirizado, diretamente contratado, que entrou no mercado de trabalho nos últimos 13, 14 anos, se você leva em conta as taxas de rotatividade, se você leva em conta o contexto atual de desemprego, em que as empresas elas estão demitindo com muita frequência, e você coloca isso numa linha de tempo, você vai perceber que no médio prazo, em 5, 6, 7 anos, a maior parte do mercado de trabalho brasileiro será formado por trabalhadores terceirizados e a menor parte será formada por trabalhadores diretamente contratados. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre um fenômeno que está super na ordem do dia, chamado aí de economia do compartilhamento, Uber, Airbnb. Outro dia se instalou um debate sobre regulamentação que tomou um pouco da agenda política de todas as posições políticas no Brasil, da esquerda, da direita, todo mundo debatendo isso. Como é que você vê que essas inovações tecnológicas, os aplicativos, como é que isso impacta o mundo do trabalho no Brasil? Não, impacta sem dúvida alguma. A economia do compartilhamento da maneira como ela está sendo tratada, vamos dizer assim, como parte desse movimento de desconstrução do mundo do trabalho formal, isso é bastante nocivo para os trabalhadores de uma maneira em geral, né? Porque basicamente é um modelo do Uber, ou seja, você não tem nenhum tipo de regulação, praticamente. Quer dizer, a regulação é nula, né? E o trabalho por conta própria passa a ser um trabalho por conta própria, mas que é subordinado a uma empresa que é uma empresa mundial, uma empresa global, que a rigor representa o risco de um grande monopólio. Isso ocorre com o Uber, ocorre em outros setores da economia também, em especial o setor hoteleiro, né? Ou seja, você está lidando com uma situação em que o trabalho autônomo por conta própria, ele é falsamente um trabalho autônomo por conta própria, porque ele é subordinado a uma empresa global que não responde praticamente a governo nenhum, que não se submete à legislação, à regulação do trabalho. Aquilo que poderia ser algo positivo do ponto de vista da iniciativa de alguns trabalhadores que buscam
fundamentalmente mais autonomia, não é? Ou seja, não desejam trabalhar para outra e não desejam trabalhar para uma empresa, ser eventualmente explorados por uma empresa e preferem uma outra solução para a sua prática profissional, para a sua prática existencial, para a sua existência, enfim, acaba sendo fundamentalmente um instrumento de uma radical monopolização da economia. Eu diria até que tem uma característica que não é nem monopolista, né, mas é oligopsônico, ou seja, praticamente uma empresa que domina o mercado inteiro. Nós estamos agora diante de uma reforma trabalhista que está em curso, onde se busca fazer com que aquilo que é negociado entre patrões e empregados prevaleça sobre aquilo que são as leis trabalhistas, né? Você falou um pouco disso. Comenta um pouco para a gente, Rui, nesse momento, com essa possibilidade de entregar aos trabalhadores e aos patrões a prerrogativa de definição dos limites mínimos das relações de trabalho, o papel dos sindicatos nisso. Como é que os sindicatos ainda podem ser instrumentos de contraposição a essa ofensiva sobre os direitos do trabalho? O sindicato ele só pode negociar benefícios, ou seja, ganhos para os trabalhadores. Ele não pode negociar os direitos. Se você, num contexto como é o caso brasileiro, de flagrante fragmentação sindical, com mais de 13 mil sindicatos espalhados pelo país, se você permite que aquilo que é negociado entre sindicato e patrões prevaleça sobre os direitos, o que você vai ter é uma generalizada perda de direitos, dada a correlação de forças existente entre sindicatos e patrões. Então você vai ter uma situação na qual, basicamente, os sindicatos eles terão que abrir mão de direitos ao invés de negociar benefícios. Ou seja, elimina qualquer tipo de proteção, regulação, garantia, e o que você tem é a imposição dos interesses patronais sobre o interesse dos trabalhadores. Isso tem uma característica explosiva. Você vai ter aí uma situação bastante difícil para as empresas, em especial para os sindicatos, mas que tende digamos, criar um espaço de aprofundamento do conflito trabalhista num futuro bastante próximo. Recentemente, aí, manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que a Justiça do Trabalho nem tinha que existir, o Gilmar Mendes falando impropérios aí também. Como é que a Justiça do Trabalho vai agir diante dessa nova reconfiguração das relações de trabalho no Brasil? A Justiça do Trabalho existe porque existe uma legislação trabalhista. Ou seja, ela é uma justiça especial porque existe uma legislação especial reconhecendo à sociedade que o trabalho é uma mercadoria muito especial, que ela é uma mercadoria, como diria o Karl Polanyi, é uma mercadoria fictícia, porque ela não é produzida para ser trocada no mercado, para ser alienada no mercado. Então ela é uma mercadoria especial. Então existe uma justiça especial porque é uma mercadoria especial. Na medida em que ela se torna uma mercadoria como outra qualquer, a Justiça do Trabalho deixa de ter a sua função, ou seja, ela deixa de ser necessária nesse modelo ultra neoliberal que está sendo imposto ao país hoje a partir do golpe. De alguma forma, o que o Gilmar Mendes e o Rodrigo Maia estão expressando já é Estão reconhecendo exatamente isso. Não há espaço para uma justiça do trabalho se a mercadoria trabalho passa a ser uma mercadoria como outra qualquer. Então, qual é a tendência? A tendência é muito simples, é a desconstrução e o desmanche da justiça do trabalho no Brasil, quer seja por, sei lá, queda do investimento, você deixa os juízes do trabalho se aposentarem sem abrir concurso, você ataca a Justiça do Trabalho, desmonta a Justiça do Trabalho na sua capacidade de efetivamente regular. Porque se não tem legislação do trabalho, se essa legislação trabalhista ela é tão elementar, tão frágil, ela não serve propriamente ao sentido original, que é a proteção e a regulação do trabalho, então não há necessidade, não há espaço, não há função para uma justiça especial como é a Justiça do Trabalho. Bom, nós estamos escrevendo aqui uma agenda dramática para os trabalhadores, tem muita resistência na rua, muita gente se organizando, isso é muito positivo, mas a gente vai ter em 2018 um processo eleitoral. O que você acha que a esquerda deve produzir de propostas, além de defender as conquistas históricas dos trabalhadores, mas que propostas, se você fosse Rui Braga, ministro do Trabalho, no próximo governo de esquerda no Brasil em 2018, quais seriam as propostas que a gente defenderia, Rui? Bom, em primeiro lugar, eu sempre digo isso, né? E acho que é uma questão necessária, né? A esquerda tem que ser esquerda e tem que parar de tentar mimetizar o centro ou a direita. Nós temos que reinventar a esquerda com um autêntico programa de esquerda. Esse programa de esquerda tem que estar baseado na combinação, na minha opinião,
tem que estar baseado na combinação entre a defesa da regulação e o avanço na emancipação dos trabalhadores. Ou seja, você tem que articular, tem que combinar propostas que sejam ao mesmo tempo propostas que aprofundem a proteção e o papel, consequentemente, do Estado na proteção, que afirme o papel do Estado na reprodução, na garantia, na ampliação e na universalização dos direitos sociais, que tenha efetivamente um forte debate no tocante ao financiamento disso, ou seja, a gente precisa basicamente falar da dívida pública, temos que atacar a dívida pública, tem que ter um programa redistributivo real, com características reformistas claras, ou seja, é necessário que quem ganha mais, quem ganha menos, pague menos, ou mesmo pague nada de imposto, o que significa ter uma discussão sobre o caráter progressivo, enfim, da tributação, temos que ter uma reforma tributária progressiva, nós temos que ter um programa, vamos dizer assim, que tenha como eixo fundamental, inapelavelmente, né, a garantia das liberdades para todos os setores oprimidos da sociedade, direitos para todos os setores oprimidos da sociedade. Você tem que ter uma discussão sobre o investimento público nesse país e não apenas uma política de crédito, né, como foi feito durante os governos Lula e Dilma. Ou seja, você tem que ter o resgate da capacidade do Estado de investir. Para terminar, Rui, estamos chegando ao final do nosso papo aqui. Nós vamos completar esse ano 100 anos da primeira revolução socialista vitoriosa da história. Você descreveu aqui um programa de tarefas imediatas de combate radical, mas ainda assim um programa de tarefas imediatas. Pensando numa perspectiva mais estratégica, o socialismo ainda pode vencer a barbárie? A minha convicção mais profunda é que sim, sem dúvida. O socialismo pode vencer a barbárie porque o socialismo ele é a expressão das necessidades, não apenas do povo brasileiro, mas das necessidades das massas no mundo todo. Qual é o grande problema hoje que eu vejo, né, para o avanço, né, do socialismo? É um pouco o problema que existia em 17. Você tem um modo de produção, enfim, um modelo de acumulação, um regime de acumulação, um modo de desenvolvimento que é cada vez mais internacional, cada vez mais multinacional, cada vez mais global, por um lado, onde os fluxos de capital eles são efetivamente globais, mundiais. No entanto, as lutas de resistência, elas tendem a se organizar no âmbito, que é o âmbito nacional, ou seja, sem uma estratégia socialista clara que seja capaz de articular o local com o nacional, com o global, de forma mais ou menos coerente, que seja capaz de construir alianças entre esses países, vai ser muito difícil você enfrentar os dilemas do socialismo tal como ele se apresenta hoje no mundo, porque os nossos problemas, os problemas brasileiros não são problemas apenas brasileiros. Eles existem nesse espaço territorial chamado Brasil, nessa sociedade nacional. No entanto, eles são problemas globais e eles precisam ser encarados dessa maneira, né? Esse foi o Rui Braga, professor do Departamento de Sociologia da USP, pesquisador do mundo do trabalho. Obrigado, Rui, pela tua presença aqui. Obrigado, Juliano, eu que agradeço. A Fundação Lauro Campos agradece a presença do professor Rui Braga e convida você para seguir os nossos próximos programas. Valeu!